Sejam muito bem-vindos ao Dois Dedos de Teologia. Nós estamos na primeira conferência nacional do The Gospel Coalition Brasil, do Coalizão pelo Evangelho. Eu estou com esse rosto ilustre, que todos vocês sabem quem é e que não carece de apresentações, Dr. Augusto Nicodemos, aqui no Dois Dedos. Muito bem, quero saudar todos vocês que acompanham Dois Dedos de Teologia, saudar o Iago Martins também, dizer da minha alegria e privilégio de estar aqui e poder de alguma forma contribuir para esse ministério que tem abençoado tanta gente. Muito obrigado pelo convite. Sou muito feliz, sou muito grato por ter aceitado a kenosis do Nicodemos de vir aqui para a internet. A gente está aqui para conversar um pouco a respeito de esgotamento, não é? De como muitas vezes pastores têm vivido experiências de esgotamento, de burnout, de coisas que têm prejudicado o seu serviço de ministério, né? E por causa de muitas circunstâncias de vida que são diferentes. O motivo disso é porque o senhor passou por algo desse tipo há pouco tempo. É verdade, Isso, Iago, aconteceu há cerca de 2 anos e meio atrás, quando eu era pastor na igreja de Goiânia, primeira igreja de Goiânia. Uma igreja grande, uma igreja que demanda atenção e cuidado, com muitos ministérios, e além disso eu estava envolvido com compromissos também com minha denominação. Afora, é claro, os compromissos como escritor, produção de material para as mídias sociais, atendimento pastoral, fora o compromisso com a minha família, né, com minha esposa, minha filha e tudo mais. O que aconteceu? Eu absolutamente consciente de que fazendo todas essas coisas eu estava fazendo aquilo para o que Deus me chamou e faço com muito gosto. Mas aí eram 3 expedientes, de manhã, de tarde, de noite, e entrando até altas horas da noite, e muita viagem aqui dentro do Brasil e às vezes em situações extremamente difíceis, né, atender convite. Eu não faço discriminação, quem me convida eu podendo eu vou, mas às vezes tinha alguns convites que eram assim, pesados, além do trecho aéreo ser longo, aí tinha mais 6, 7 horas de trecho de carro, né? E já chegava em cima da hora do culto para pregar, e depois do culto a gente saía para jantar com a turma toda, ia dormir 1 hora da manhã e no outro dia às 8h30 já tinha reunião de oração e tudo. Então, você prega 5, 6 vezes, porque o povo tem que fazer valer a presença da pessoa lá. Exatamente. Então, fiz isso durante muitos anos. E aí o combustível emocional, mental, ele foi terminando, né? E aí eu fui diagnosticado realmente com o que eles chamam de síndrome de burnout, que é uma síndrome que tem a ver com o trabalho. A palavra burnout significa que você queimou tudo o que tinha, né? Tá andando de tanque vazio, inclusive é o nome de um livro aí, se não me engano, Wayne Cordeiro, que trata exatamente disso aí. Sintomas: perda de foco, insônia, irritabilidade, depressão, você não consegue dormir e quando dorme não descansa. E a tendência a desanimar de tudo e uma apatia generalizada. Então, quando isso começou a bater, eu fiquei muito, muito preocupado e tive que tomar algumas medidas para não entrar. Quem teve isso, Iago, foi o John Piper, em 2010. E ele teve que passar 1 ano afastado, em sabático, sem fazer absolutamente nada, se recuperando para poder voltar à atividade. Ele tem um relato na internet dessa experiência que ele passou. Eu não queria que aquilo acontecesse comigo. Sim. E é muito estranho, é muito duro o fato de que você é um homem envolvido com muitas coisas importantes. Parar um pouco é parar de estar em muitas coisas que são importantes. Muitos pastores que passam por esse tipo de experiência, às vezes o que a gente escuta é assim: eu não posso parar. Né? Como é que é esse processo de conseguir, para manter-se são para o ministério, abandonar essas atividades do ministério? Eu simpatizo com esses pastores, porque não estou dizendo que eles estão certos, mas o que eu estou dizendo é que eu, como pecador, eu me identifico com o que eles estão dizendo. Uma avaliação errada sobre o meu ministério e sobre a minha pessoa é que vai me levar a dizer que eu sou insubstituível e que eu não posso parar. Porque é claro que eu posso parar. Tem sempre gente que faz melhor o que a gente faz, e Deus não tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, né, se eu posso parafrasear aquilo que ele disse ao profeta Elias. Então, às vezes acontece que porque a gente tem essa visão errada, Iago, da gente, que o nosso ministério é imprescindível, insubstituível e tudo mais, é que a gente não consegue parar. A gente tem medo que se parar, a gente não vai poder retornar. Esse é o segundo ponto. Se você para, o ministério vai indo bem, vento em popa.
De repente, se diz assim, olha, eu tenho que tirar um mês de férias, 2 meses de férias, tenho que ir embora para uma praia sem celular, sem nada, e vem aquele medo. E aí o que é que vai acontecer? Vai cair o número de seguidores, eu vou parar de ser visto, vou parar de ficar em evidência, e quando voltar já não vai ser a mesma coisa. Mas isso é uma avaliação pecaminosa de nós mesmos, não é? E é o que leva muitos pastores a fazer isso. Mas também tem outro fator também, e isso, Iago, é mais nas igrejas históricas e estruturadas, onde o pastor ele vive uma relação de divisão e compartilhamento do poder com o seu conselho, se for na igreja presbiteriana, uma diretoria se for na igreja batista. E o medo dele é que no tempo que ele fica fora para poder descansar, essa liderança vai tomar medidas e decisões, vai pintar a igreja de uma cor que ele não gosta, para dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo. Se for só isso. Se for só isso, né? Aí o pastor vai aguentando, passa 3, 4, 5 anos sem tirar férias. 3, 4, 5 anos, porque ele tem medo que se ele se ausentar da liderança da igreja, ele não sabe o que vai acontecer. Ele acha que ele é o pilar da igreja. Ele é o pilar da igreja. E aí, então, o que é que acontece? Ele gasta todo o combustível que ele tem e ele entra realmente nessa fase de apatia, depressão, e o ministério, a qualidade do ministério dele, na verdade é pior, né? A qualidade do ministério dele vai diminuindo, ele vai minguando, vai perdendo a motivação, e eu creio que essa é a causa, inclusive, para o suicídio, né? O suicídio pastoral. O suicídio pastoral, em muitos casos, é resultado de um burnout extremo, que não foi cuidado, que vai gastando, e a pessoa vai se deprimindo, ficando angustiada, sem perspectiva de sair daquele buraco, e se isola, que é outro fator, né? A pessoa se isola, se torna antissocial, e aí uma presa fácil para esses pensamentos satânicos e pecaminosos de que a morte seria a solução. Né? É muito comum que pastores acreditem que o isolamento é necessário para o ministério. Claro que existe um nível de solitude que faz parte do serviço da igreja. Sim. Mas onde é que é o limite disso? Essa é uma boa pergunta, Iago. Eu também acredito que é necessário a gente ter uma certa privacidade que vem com o isolamento de certas coisas. Eu tenho muitos colegas bons, amigos íntimos mesmo, mas eu não compartilho com eles tudo. A única pessoa com quem eu compartilho tudo é minha esposa. E mesmo assim, pode chegar um momento em que, para preservar a saúde emocional dela e tudo, em alguma coisa que não tem a ver diretamente com o nosso casamento, nosso relacionamento, eu talvez a prive de alguma coisa que seria desnecessário ela saber, até pelo sofrimento que ia causar, e não ia ter feito valor nenhum. Problemas da igreja, às vezes. Problemas da igreja, às vezes, né, que eu poupo a minha esposa disso aí. Então, às vezes é preciso um certo isolamento, eu no meu mundo e Deus, né, até para preservar a mim mesmo, né? Mas isso aí se torna um perigo à medida em que você passa a não compartilhar e não dividir e socializar coisas sobre as quais um segundo olhar, um terceiro olhar de um colega, uma palavra de um colega, lhe ajudaria. Então, pessoas que ficam isoladas, sem ter o conselho de alguém com quem chorar, compartilhar as angústias, pedir um conselho, essa pessoa, ela tem, com facilidade, ela pode ser presa desses sintomas de burnout. Então, o limite é esse, é quando esse isolamento necessário, ele passa a separar você dos bons conselhos, da boa companhia de irmãos que, com muito amor e carinho, podiam lhe dar uma palavra, um encorajamento, ou então dizer assim com franqueza: Augusto, esse caminho que você está tomando aí não tá correto. Como já aconteceu várias vezes comigo, né, de colegas que tiveram... Colegas são colegas mesmo quando eles têm liberdade para chegar e dizer: isso que você está fazendo está errado. Então esse é um verdadeiro irmão. Muitos pastores, e por muito tempo eu fiz parte desse mesmo grupo, assim, que acreditava que, rapaz, esse negócio de burnout e tal, esse povo não leu Paulo, né? Assim, o Paulo estava lá o tempo todo se desgastando e servindo, e de madrugada caindo de torre pelo cesto e tal. E os caras não podem pregar 2 conferências e virar 2 noites que tá do psicólogo, como é que é? E às vezes a gente acaba lendo o livro de Atos e tem aquele avivamento, aquele tipo de vida. A gente lê a história de Paulo. Eu estava lendo um material da Table Talk sobre burnout pastoral, eles têm uma revista sobre isso, e na introdução o Jonathan Lima diz uma coisa engraçada assim: será que o nosso seminário está produzindo uma geração de flocos de neve? E onde é que muitas vezes a gente pensa errado assim? Quais são os erros desse tipo de pensamento?
Muito bom. Eu acho que Paulo, ele nesse ponto, ele não é um modelo ideal para nós, não, viu? Só na correspondência aos Coríntios, nas 2 cartas, ele tem 5 listas dos sofrimentos que ele passa pelo ministério. E aí inclui o que você falou: apedrejamento, fome, frio, nudez. Ele não tinha lugar certo para morar. Levou varadas, foi preso, expulso de cidade, recebeu hostilidade de irmãos e de inimigos. Então, o ministério de Paulo, ele é peculiar. A gente tem que lembrar que Paulo foi o homem que Deus levantou para desbravar o Ocidente, as províncias romanas com o Evangelho de Cristo. Então, não era qualquer um, não era qualquer pessoa. Paulo era revestido de uma convicção inabalável, de uma saúde de ferro, de uma disposição para o sofrimento, de uma resiliência e de uma perseverança incomuns, que a gente não encontra mesmo. Então, querer pegar o modelo do ministério de Paulo e trazer como sendo o padrão que Deus exige dos pastores é ignorar a singularidade daquele momento, né? Paulo era o cara que Deus levantou para plantar a igreja no Império Romano, né? Desbravar o Ocidente com a mensagem do cristianismo. E não quer dizer que ele não cansava, né? Ele fala, né, numa dessas listas, que ele sente o peso do cuidado das igrejas sobre ele. Ele fala do famigerado espinho na carne, né, que o abatia, que 3 vezes ele pediu a Deus para tirar algo. Certamente que aquilo não era o burnout, mas eu imagino que era a rejeição dos judeus, comparando com Romanos, onde ele diz que sente profunda dor no coração, né? É a expressão mais próxima de um espinho na carne. Eu não diria que Paulo não tinha seus momentos, né? Por outro lado, tem que lembrar que Paulo era um judeu praticante, ele mesmo convertido ao cristianismo, mas ele continuou com a prática de algumas coisas. Eu não duvido que Paulo seguia o que a lei manda. Ele trabalhava 6 dias e descansava 1. Eu creio que Paulo, dentro de quando ele podia, ele tirava um dia. Se é sábado ou domingo, às vezes ele diz que isso é irrelevante. Está lá em Romanos, né, que cada um veja essa questão dos dias como quer. Eu estou dizendo isso, eu estou convencido que para ele o domingo era o dia do Senhor. Mas no contexto que ele estava, com frequência eu acho que ele ia na sinagoga no sábado e descansava. Mas esse princípio de trabalhar 6 dias e descansar 1, Iago, livra qualquer um do burnout. Sabe por que a pastorada entra em burnout? E eu entrei também. Porque eu quebro isso. Eu quebro isso. Eu trabalho 7 dias. Eu não tenho um dia que eu realmente diga assim, chega assim, esse dia é dia de descanso. Eu vou para a praia, vou botar aqui um calção, pegar o bronzeador e vou para a praia, vou deixar o celular em casa, vou passar o dia lá, vou levar... Podemos, com cenoura e bronze. Cenoura e bronze. Você imagina a figura. Se a gente fizesse isso, trabalhar 6 dias e descansar 1, a gente teria menos burnout. Há uma sabedoria nisso aí. Eu ia fazer justamente essa pergunta, né? Como é que o pastor pode se prevenir disso? Porque muita gente aprende apanhando, né? Tem que ter a crise para depois mudar. Como é que a gente, antes de ter a crise? Porque assim, eu tô bem, certo? Mas eu tenho um ritmo de trabalho muito intenso. Eu não tenho um dia de folga. Mesma coisa. Uma hora vai acabar o combustível. Mas eu tô bem, eu não tô em depressão, não tô triste, tô animadaço só, servindo a Deus. Só que aí eu vejo homens melhores do que eu, digo, rapaz, se fulano melhor do que eu quebrou, se eu não mudar a minha vida, algum dia eu quebro. Como é que eu me previno? Isso, leva alguns anos, né, até a sua mocidade não compensar mais a falta de descanso. Você é jovem, então a mocidade compensa a falta de descanso. Mas à medida que os anos passam, então vai chegar uma hora que não compensa mais. Eu, quando era mais jovem, eu podia passar uma noite sem dormir, viajando ou mesmo trabalhando, estudando e tudo, bastava eu dormir 1, 2 noites bem, compensava. Hoje, se eu perder uma noite de sono, isso vai me custar uns 3 ou 4 dias até eu recuperar isso, sabe? Vai levar mais. Então, esse conselho que eu daria era de guardar o 4º mandamento, trabalhar 6 dias e descansar, tirar férias. Se você tem direito a 30 dias de férias, como geralmente nas denominações isso tem o direito, então tire os 30 dias de férias. Se não tem coragem de tirar os 30 seguidos, se você é como eu, um workaholic, né, viciado no trabalho, então tira 15... Se tirar 30 dias seguidos, eu acho que eu morro. Pois é. Então o que é que eu faço? Eu tiro 15 e depois tiro mais 15, mas eu tiro o tempo de descanso. Mas é descansar mesmo, não é para levar celular, não é para levar trabalho, não é para levar nada. É para ficar de barriga para cima
Não vou pregar em conferência de amigo. Nada. Nem aproveito. Pensar, já que você vai estar na minha cidade, férias na praia, não dá para vir falar aqui na igreja? Não. Tem que fazer isso. E de saber dizer não, Iago. Porque pessoas, por exemplo, pessoas como você, que são muito solicitadas, têm uma agenda muito cheia. Aí você vai, o pessoal convida, né? E eu, inclusive, ele me convida, né? Aí você vai dizer, eu disse não por enquanto. Deus não vai me perdoar. Mas tem uma razão que nós vamos revelar aqui por enquanto. Mas aí você começa a dizer sim. Aí você vai enchendo sua agenda, vai enchendo. Daqui a pouco você está num ritmo assim que você sai de um evento para ir para outro compromisso e tudo. Você não tem tempo para descansar, não tem tempo para pensar, não tem tempo para se preparar. E não vai demorar muito e você está queimando a vela pelos dois lados. Você vai sentir isso aí. Então, saber dizer não, guardar a regra da Bíblia, trabalhar 6 dias e descansar 1, e sair de férias mesmo quando é para sair, e aproveitar mesmo. Se puder trabalhar 2 expedientes, né? E o terceiro expediente não é que você não trabalhe, mas aí você pega a coisa mais leve, né? Lê um bom livro de teologia, ou um romance, ou um policial, alguma coisa, ou assiste uma série boa no Netflix, que está cada vez mais difícil de achar. Né? Eu já ia mandar o Netflix paga nós. Vou indicar uma série. Por favor. Já assistiu Breaking Bad? Qual? Breaking Bad. Não. Você nunca assistiu Breaking Bad? Não assisti. Melhor série da história da humanidade. Eu vou assistir. Então. Breaking Bad. Procura, é incrível. Você vai... o Breaking Bad. É. Sim, eu ouvi falar assim. Não assisti. Nunca assisti. Nossa, assista. Ouvi falar. Depois você me agradece. Tá certo, com prazer. E feito isso, eu creio que aí você vai seguir um ritmo bom, vai atender bem e não vai entrar no burnout. Muitas igrejas não têm essa visão. Se um pastor precisar tirar uma licença, às vezes não respeitam a folga do pastor. O pastor tirar férias, mas o diabo não tira férias, pastor. Pois é. Como é que um pastor pode criar esse tipo de mentalidade na própria igreja? Porque parece agir em causa própria, né? Ele me deixa tirar férias, ele me deixa descansar. Parece. É muito difícil. Eu realmente não tenho uma fórmula para isso, não. Eu acho que tudo se resolve na entrada. Na entrada, o que eu quero dizer? Na hora que um pastor está sendo convidado para assumir uma igreja, geralmente se faz uma entrevista, uma conversa, onde os termos da permanência do pastor e do pastorado dele vão ser definidos. Então, é a hora do pastor chegar e dizer, gente, eu acredito no 4º mandamento. Então, segunda-feira, ou qualquer outro dia, mas geralmente é segunda. Segunda-feira é meu dia de folga. Então, nesse dia, meu telefone vai estar desligado, eu não vou estar em casa, eu vou estar fora. Então, o pastor fulano de tal, ou o presbítero fulano de tal, ou o diante fulano de tal, se precisar de mim, se for uma urgência muito grande, você liga para fulano de tal, que vai ter acesso a mim, e deixar um roteiro para que ele ser achado em caso de emergência, muita emergência mesmo. Então, ele já define isso. Eu preciso de 1 mês por ano de descanso. E vai ser tal mês, ou então eu vou escolher 2 períodos de 15 dias, ou 3 períodos de 10 dias durante o ano, a meu critério. Então, estamos acordados assim? Podemos dizer isso à igreja? Então, anuncia isso para a igreja. Diz, olha, são esses os termos, né? Vou trabalhar feito doido 6 dias, vou atender todas, participar de tudo, mas eu preciso descansar para poder servir vocês melhor. Então, isso se resolve na entrada da igreja. Quando o pastor não faz isso, meu amigo, aí, veja, vamos pensar que está agindo em causa própria. Doutor Augusto, muito obrigado. Eu que agradeço. Honra imenso ter o senhor aqui. Prazer é nosso. E você pode encontrar o Nicodemos aí nas redes sociais, no YouTube, tem em todo lugar, vai estar aí na descrição para você ouvir os sermões do Doutor Augusto. Muito obrigado, Iago, mais uma vez, e Deus abençoe. Agradeço, a honra é minha. E faz esses negócios de youtuber, que você sabe como é que é, escreve, compartilha, manda pros amigos, dá like, esse negócio todo. Nós estamos lá, TGC, lembra disso, procura sobre a Coalizão pelo Evangelho, o Dr. Nicodemos faz parte do conselho. Isso. E é uma bênção pro Brasil. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Tchau, tchau.